nós te adoramos nessa noite. Oh Espírito Santo, como é bom estar diante de Ti, Senhor. Como é bom estarmos te adorando. Como é bom levantar a Ti um altar de adoração. E como é bom, Senhor, saber que vamos nos encher da Tua palavra. Vamos nos encher de Ti, Senhor. Ministra o nosso coração nessa noite. Ministra dentro de nós, ó Pai. Que a Tua palavra possa entrar no nosso espírito, possa nos tomar por dentro, possa arrancar os nossos véus, possa arrancar, Senhor, todas as escamas de nossos olhos, e que o nosso entendimento, Senhor, possa acolher e abraçar a Tua palavra, Pai. Não permita, Senhor, que essa semente seja roubada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Hoje vai ter o culto infantil, né? Então a gurizada, a galerinha, todinha, as crianças venham aqui, né? Nós estamos decididos a não entreter as crianças. Nós estamos decididos a não fazer o entretenimento para as crianças, mas para discipulá-las, para que elas possam também crescer, não apenas em estatura, mas no entendimento e no conhecimento da palavra. E é isso que elas vão receber ali, a instrução da palavra, numa forma que ela possa entender, que elas possam compreender e possam crescer no seu conhecimento do Senhor. Então vamos estender as mãos aqui, vamos abençoá-las. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar os Teus filhos, Senhor. Queremos abençoar as crianças. Tu disseste na Tua palavra: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra, que eles vão receber ali também, possa, Senhor, trazer a eles o entendimento, a compreensão do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Oramos, Pai, que o Senhor dê graça e dê sabedoria às professoras que as instruem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, sem correr, devagarinho, né? Muito bem, pode sentar, pode sentar. Boa noite para quem eu não vi antes, boa noite para quem está assistindo online. Nós vamos tentar hoje de novo fazer a live completa. O Facebook está bloqueando as lives quando tem música. Vamos ver depois que eu vou ver se eles bloquearam ou não. Mas vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 22 até o 25 e depois o 30. Efésios capítulo 4, 22 ao 25 e depois o 30. Vamos lá então. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E o 30? Verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Muito bem. Hoje nós queremos falar sobre Paulo, nesse capítulo 4, ele faz uma comparação da antiga natureza, da velha natureza, do velho homem com o novo homem, com a nova natureza. É o apóstolo Paulo quem faz essa comparação. E ele vai dizer, olha, antes vocês eram assim, antes vocês tinham essa conduta, antes de chegar a Cristo vocês tinham esses hábitos, antes de chegar a Cristo, a vida de vocês era desse jeito. Eu achei que tinha disparado sozinho aqui. Antes de chegar a Cristo, vocês tinham determinados hábitos, mas agora que vocês estão em Cristo,
o velho homem, a velha natureza, ela precisa ser abandonada. A palavra diz que, numa outra versão, ela diz que nós precisamos nos despojar da velha natureza. Não é Deus quem precisa fazer isso. Embora o Espírito Santo ministre ao nosso coração, embora o Espírito Santo traga a convicção de pecado, embora o Espírito Santo ele nos faça entender o que é pecado, o que não é pecado, Paulo vai dizer que quem precisa se desfazer dos velhos hábitos somos nós. Então ele diz assim: despojai-vos. Ele não está dizendo que Deus vai tirar, ele está dizendo que nós temos que nos desfazer. Ele não está dizendo que o Espírito Santo vai eliminar velhos hábitos da nossa vida, mas ele diz que nós é quem temos que ampliar o nosso entendimento. Ali diz que nós é que temos que mudar o nosso raciocínio, nós é que temos que mudar a nossa mentalidade, e a partir da mudança de mentalidade, mudar as nossas atitudes, nos despojar daquilo que desagrada a Deus. E no verso 30 diz ali, ele vai citar três situações das quais nós temos que nos despojar, das quais nós temos que nos desfazer. E ele vai dizer assim, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então ele está dizendo que nós precisamos abandonar os velhos hábitos, para que esses hábitos não pertençam, não participem mais, não estejam mais presentes em nossa vida, porque a prática desses velhos hábitos vai entristecer ao Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz, o Espírito Santo ele pode ser entristecido, e ele diz que o Espírito Santo pode ser o quê? Apagado. Ele vai sendo apagado. No caso, a mente humana, a mente do homem, ela vai sendo cauterizada. O que é cauterizada? Ele já não sente mais, ele já não percebe mais que aquilo é pecado, não há mais constrangimento, não há arrependimento, o seu coração ele fica cauterizado. Você pode falar, você pode ensinar, você pode orientar, e é como se aquela pessoa estivesse vacinada. Isso aqui não me interessa. E aí quando for tratar daquilo ali, quando for tratar daquele assunto, a pessoa bloqueia e diz, não vou ouvir, não quero saber. E a palavra chama isso de mente cauterizada. Ela não aceita e não quer que aquela área seja tratada. Então o que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim, ele vai citar três coisas da antiga natureza. Ele fala da mentira, ele fala do furto, e ele fala das palavras torpes, da pessoa que tem o hábito de usar palavras maliciosas, hábitos de falar malícia. A malícia está sempre no seu falar, no seu linguajar. Então Paulo vai falar da mentira, Paulo vai falar do furto, e ele vai falar também das palavras torpes. São três coisas que ele vai elencar, e a gente fica pensando, por que a palavra de Deus... Por que no Novo Testamento, principalmente, a palavra de Deus, ela condena de uma forma assim, muito drástica, de uma forma muito intensa, essas três questões, e principalmente a mentira? Por que a palavra de Deus, ela confronta esse hábito, o hábito da mentira, o hábito de mentir? A gente sabe que fora do convívio religioso, fora do convívio dentro de uma congregação, muitas pessoas têm o hábito de mentir. Mentem para se livrar de um confronto, mentem para se livrar de uma punição, mentem para evitar um prejuízo, mentem para se dar bem numa situação. Isso é normal e comum, mas a palavra de Deus ela condena. Então, o que a gente pode pensar? Às vezes a gente vê fora do convívio de uma igreja, fora do convívio de uma congregação, a gente vê situações e a gente fica chocado com aquilo que vê, mas a gente tem que entender que o que vai se esperar do ímpio, que se não seja que ele faça impiedade.
O que vai se esperar daquele que é ímpio? Que ele continue praticando impiedade. Que ele continue fazendo aquilo que ele entende que é o mais certo para a vida dele. Mas quando isso passa a fazer parte do convívio da nossa vida com Deus, do convívio do nosso dia a dia, então isso se torna um problema. Isso se torna um problema. E a palavra de Deus, ela condena. Então Paulo, ele fala ali, eu vou ler na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Se a natureza antiga era assim, então agora não pode ser mais. É preciso abandonar essa velha natureza. Essa velha natureza que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então, antes era assim. Mas agora, o que a palavra chama isso? De metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma mudança de mentalidade. Então a gente costuma fazer uma comparação. Quando você entrou lá nos primeiros anos da escola, você em algum período lá aprendeu sobre metamorfose, que é a mudança que acontece quando a lagarta se transforma numa borboleta. A metamorfose é uma mudança externa, onde ela deixa de ser uma lagarta e se transforma numa borboleta. A palavra de Deus, ela fala de metanoia. O que é metanoia? É uma mudança que precisa acontecer aqui dentro. É uma mudança que precisa acontecer de dentro para fora. Qual é o erro? Um dos erros da religião. A pessoa, ela é introduzida numa religião. Na semana passada eu falei sobre isso. Ela é introduzida num lugar de culto. E a religião tenta dizer assim, bom, agora você tem que expressar uma mudança. Mas a mudança que eles almejam que a pessoa expresse, ela tem que ser assim, agora você tem que usar esse tipo de roupa, agora você tem que se vestir dessa maneira, agora o teu cabelo tem que ser desse jeito, agora você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, forçando uma mudança externa. Mas o que Deus quer fazer em nós não é uma mudança externa. Ele quer fazer uma mudança interna, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Para Deus não importa se hoje eu estou aqui de camisa esporte e calça jeans. Para Deus não importa se eu estou aqui de terno e gravata. Para Deus não importa se usa saião ou não usa saião. Para Deus não importa se tem tatuagem ou não tem tatuagem. Para Deus não importam essas coisas. Para as pessoas importa. Mas para Deus não. Porque para Deus importa a mudança que precisa acontecer dentro de nós. Existindo uma mudança de mentalidade que possa ser expressada externamente, amém, glória a Deus. Agora, se for uma mudança só externa, agora você vai se tornar um estereótipo, você vai se tornar uma cópia do que alguém pensa que esse é o modo que um cristão precisa se apresentar diante da sociedade, então não aconteceu nada. Aconteceu o que Jesus chama de proselitismo. Você saiu de uma religião e entrou na outra. Mas espiritualmente não aconteceu nada. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Esses antigos hábitos, eles faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Por isso, aliás, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza. Então Paulo está falando de naturezas. Natureza humana e natureza de Deus. Então ele diz aqui, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então ele fala tudo isso. E aí ele começa a elencar as coisas que precisam mudar. Então ele diz lá, é por isso, então, não mintam mais. Primeira coisa que o apóstolo fala, das coisas que faziam parte da velha natureza e que agora não poderiam fazer parte da nova natureza em Deus, da nova vida em Deus. Então ele diz assim, por isso não mintam mais.
que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aí ele vai citando ali outras coisas, ele vai falar do furto, ao invés de furtar, então você vai trabalhar para ganhar o seu pão com o esforço do seu trabalho. E por fim, ele vai falar do hábito de falar. Ele vai expressar as palavras torpes, a pessoa que vive sempre falando com malícia. Mas ele diz assim, ó, vocês precisam abandonar. Vocês precisam se despojar desses hábitos. Vocês precisam desfazer esses hábitos que desagradam a Deus. Agora, por que eu não vou falar nem hoje, não pretendo falar nem do furto, nem das palavras torpes. Eu quero falar do primeiro item que ele fala, que ele elenca, que é a mentira. Por que que a palavra de Deus, ela tem, principalmente no Novo Testamento, ela tem uma cobrança muito intensa da importância de se falar a verdade. Jesus, numa ocasião, disse: o teu falar tem que ser sim, sim. Se disse sim, você empenhou a palavra. Cumpra a sua palavra. Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra, seja uma pessoa de palavra. Mesmo que depois que você deu a palavra, você sofra prejuízo. Eu já tive muitas situações assim. O cliente me chama, ele me manda uma foto da piscina, e tem uns que são espertos, mandam uma foto de longe. Eu não consigo ver direito qual é a condição da piscina. Eu faço o preço e depois eu me quebro às vezes. Eu me arrependo às vezes, porque a piscina está podre e a foto não me mostrava isso. Mas o preço foi dado. Então eu tenho que arcar com a palavra que eu dei. E muitas vezes eu digo para o cliente: ó, você me enganou, a sua piscina está podre, o senhor sabe que estava assim, e você me disse que não era assim, que não era desse jeito, que estava só de tal forma. Mas se você deu a palavra, você empenha a palavra, e você, mesmo que sofra prejuízo, você mantém a palavra. O seu falar seja sim, e o seu falar seja não. Se você disser não, é não, pronto, acabou. Se você disser sim, é sim, honre a palavra. Jesus falava sobre isso. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Olha o que diz, é em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, ele vai explicar, 2 Coríntios 11, 3, o principal motivo que a palavra de Deus condena a mentira. Olha o que diz, 2 Coríntios 11, 3. Entretanto, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Em outras traduções vai dizer: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente. Como foi que iniciou a queda do homem? Qual foi a origem da queda do homem lá no Éden? A mentira. Quando a serpente chega, a cobra, como diz ali, ela chega e ela começa a dizer assim: não, mas não foi bem isso que Deus disse. E ela começa a mentir. Ela começa a usar a mentira, e a mentira introduz a dúvida no coração dos dois, porque a palavra não diz que Adão estava longe de Eva no momento em que eles pecaram. Diz que ela comeu primeiro e ele comeu depois. Então os dois provavelmente estavam ali juntos. Não diz que ele chegou depois, não diz. A gente pode imaginar que não, ele não estava lá. Daí quando ele viu, alguns até fazem uma coisa bem romântica assim. Quando Adão viu que Eva havia comido do fruto, ele viu que iria ficar sozinho naquele imenso jardim, e aí, para não ficar sozinho, comeu também, para que os dois morressem juntos. Bem romântico, né? Mas não é bem isso que tem acontecido. A palavra diz que ela comeu primeiro e ele comeu depois. Ele podia muito bem estar ali do lado dela, ouvindo toda a conversa, e comeu junto. Mas a questão é que a queda do homem, se o homem se tornou, teve a sua natureza corrompida lá no Éden, a origem foi a mentira. A mentira da serpente, a mentira que seduziu, a mentira que enganou, a mentira que fez o homem pensar que poderia ser igual a Deus.
O homem pensou que poderia ser igual a Deus. A serpente diz, mas você sabe, é que Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele, você vai saber todas as coisas. Então por que a palavra de Deus condena a mentira? Porque a mentira foi a razão da queda do homem. A origem da queda do homem foi a mentira. Então o que Paulo diz assim? Olha, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Paulo está dizendo, vocês precisam abandonar. Com a queda do homem lá no Éden, o homem se tornou agora um ser dissimulado, mentiroso e enganador. O homem, quando Deus perguntou, onde é que você estava? E ele diz assim, eu estava com medo, e eu sabia que o senhor estava aí, eu fiquei com medo, e aí quando Deus perguntou, mas quem disse que você estava lá? Porque foi a mulher. E aí ele já se torna dissimulado, ele já não quer mais, ele já agora está corrompido, ele não assume mais responsabilidade nenhuma, ele diz que o outro é culpado. Ele pecou porque o outro pecou primeiro, ele pecou porque foi na carona, ele pecou porque a mulher que mandou, ele pecou porque a mulher deu para ele comer, ele pecou e por fim, então ele se tornou agora um ser mentiroso, enganador, dissimulado, entre outras coisas, em todo tipo de pecado que entrou na natureza humana. O que mais que fala sobre a questão da mentira? Segundo João 1,7. Segundo João 1,7, lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouquinho antes de Apocalipse, estão as cartas de João. Segundo João 1, verso 7 diz assim, muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Então, se o homem se tornou um ser enganador, ele agora está reproduzindo algo que não é da natureza divina, que é da natureza humana, que foi corrompida. E quem a palavra chama de enganador? O diabo. O diabo. Ele é chamado de enganador. Ele é chamado de enganador. Então, nós, nesse tempo, nessa época, nós, às vezes podemos pensar assim, mas é só uma mentirinha, o que tem? É só para, vai evitar um problema, vai evitar um confronto, vai evitar um incômodo, vai evitar de ter que dar explicação, vai ter que não sei o quê, então eu vou mentir, eu vou inventar. Eu vou ficar em casa hoje, mas aí eu vou dizer que eu estou mal, que eu não sei o quê. E aí o que tem? Ninguém sabe, ninguém vê, não tem problema. Mas a questão da mentira é que Deus está vendo. Essa é a questão da mentira. E ela se torna um problema na vida do cristão. Do ímpio você não pode exigir nada, mas da vida do cristão sim, ela é um problema. Que é porque ela não deveria fazer parte da nossa vida. Olha o que Jesus fala. João 8,44. Palavras de Jesus a respeito da mentira. João 8,44. Vamos ver o que diz a palavra aqui. O que Jesus fala. Olha, diz ali, vós pertenceis ao vosso Pai. Jesus está falando, Jesus está confrontando os religiosos do seu tempo. Ele está se referindo a essas pessoas, tá? Então ele diz aqui, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele prefere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí você vê, você entende a gravidade da mentira. Porque toda mentira, toda meia verdade é uma mentira inteira, você sabe disso? Toda meia verdade é uma mentira inteira. Então, Jesus, por que a palavra de Deus condena a mentira? Porque a mentira foi a origem da queda do homem. E quando Jesus fala do seu maior inimigo, ele diz: ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Ele só profere mentira porque nele não há verdade.
Então, Jesus está dizendo que quando alguém está proferindo mentira, essa mentira, ela não tem origem em Deus. A palavra de Deus diz que Deus não pode mentir. Então, quando alguém, seja para se safar de um problema, seja para se safar de uma dificuldade, seja por uma boa intenção, vamos dizer assim, a pessoa mentir, fazer uso da mentira, ela está se colocando à disposição do pai da mentira. Então eu vou mentir. Às vezes a gente faz alguma brincadeira, alguém diz, olha, mentira, olha o pai da mentira. Mas a gente às vezes fala isso, mas muitas vezes um cristão, ele tem o hábito de mentir. E aqui é o problema. É vencer esse hábito. E a palavra diz que nós precisamos nos despojar do hábito da mentira. O que mais que a palavra fala? Olha o que diz a palavra. 1 Pedro, capítulo 1:15, 16. 1 Pedro 1:15, 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Portanto, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro está dizendo assim, é preciso que haja santidade em todo o nosso procedimento, em tudo o que nós fazemos e em tudo o que nós falamos, na forma das nossas atitudes. Nós precisamos buscar, nós precisamos praticar uma santidade no nosso procedimento. Nós não podemos, por causa de um negócio, por causa de qualquer situação, se valer da mentira. Não podemos, por causa de qualquer situação, a gente se valer da mentira. A palavra diz assim, olha, vocês têm que ter agora um procedimento diferente. Vocês precisam ter agora um procedimento de alguém que é filho de Deus. Por que hoje o meio evangélico, o meio gospel se torna uma piada em muitos lugares? Por quê? Porque não existe testemunho de vida. Então as pessoas às vezes têm um discurso muito legal, elas às vezes têm palavras de efeito, mas não têm testemunho de vida. Ou seja, existe um abismo entre o que se fala e o que se vive. Entre o que se diz, o que se escreve nas redes sociais e o que se vive. A palavra, veja que o apóstolo Pedro, ele vai aconselhar, porque acontecia muito naquele tempo da igreja primitiva, as mulheres se convertiam, a grande maioria das vezes primeiro. Então Pedro orientou assim, olha, eu quero orientar as mulheres cujos maridos não servem ao Senhor. Como que vocês vão agir? Qual vai ser a maneira que vocês vão agir para ganhar esses maridos? Então, ele diz assim, olha, vocês vão ganhar esses maridos não pelo vosso falar, não pelo vosso discurso, não pelo que vocês dizem, mas pelo vosso procedimento. Então, veja a importância de ter um procedimento correto. Porque às vezes, o que acontecia, e talvez aconteça ainda hoje, a mulher se convertia e aí chegava em casa e começava com o marido. Porque você vai para o inferno, porque você é isso, porque você é aquilo. E ficava lá buzinando na cabeça do marido, dia após dia. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque eu sou uma mulher santa. Mas tu não. Você, se morrer, vai para o inferno. Então Pedro diz assim, você não vai falar nada. Você não vai ter um discurso. Você não vai usar a palavra. Você vai ter atitudes. Você vai ter um procedimento correto. E o teu procedimento vai fazer com que o seu marido seja ganho para Cristo. Porque o marido que conhecia aquela mulher vai observar que agora aquela mulher mudou. E o que mudou as atitudes dessa mulher? O que mudou o procedimento dessa mulher? Foi Cristo. Não foi a igreja, foi Cristo. Então ele vai querer procurar Cristo. Ele vai querer buscar a Cristo por causa do procedimento da mulher. Então o que a palavra diz assim? Vocês precisam mudar o procedimento. De nada adianta
eu falar de Deus, eu falar frases de efeito, mas na prática ser mentiroso. De nada adianta eu ter palavras bonitas, mas quando eu me vejo pressionado em uma situação, eu faço uso da mentira. Então a palavra diz assim, você precisa abandonar esses hábitos. Você precisa abandonar aquilo que fazia parte da velha natureza. E por fim, o que diz Jesus? O que diz Jesus? Mateus 12, 33. Mateus 12, 33 até o 37. Diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. É raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil, alguns textos dizem toda palavra frívola, de toda palavra inútil que as pessoas disserem, elas deverão prestar conta prestar conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás absolvido, e pelas suas palavras serás condenado. Isso é muito interessante, Jesus falar sobre o poder da palavra. Se você já acompanhou um julgamento, quem já acompanhou algum julgamento? Alguém já acompanhou? Se você já acompanhou um julgamento, você sabe que lá diante do juiz, a pessoa faz um juramento de falar a verdade. Mas muitas vezes, mesmo tendo feito o juramento, a pessoa vai mentir, ela vai dar o que se chama de um falso testemunho. Talvez também o termo seja perjúrio. Onde ela vai dizer, ela vai mentir, ela vai criar uma história, ela vai mudar os fatos para que o seu amigo, para aquela pessoa não seja condenado. E mesmo que alguém saiba que ele está mentindo, aquela pessoa que está sendo julgada, ela poderá ser absolvida ou condenada pelo depoimento daquelas testemunhas. Você entende? Mas como que o juiz absolveu tal pessoa? Porque teve o depoimento do fulano, porque teve o depoimento da fulana, porque lá ele pesou o depoimento de tal pessoa. Jesus fala disso. De que nós seremos julgados por aquilo que dizemos, por aquilo que nós falamos. Que tudo aquilo que nós falamos um dia vai ser apresentado diante de Deus. A diferença que há é que hoje, diante de um juiz, diante de uma autoridade, alguém até pode mentir. Uma pessoa até pode ser absolvida por um testemunho falso. Porque alguém foi lá e cometeu perjúrio e ajudou aquele que deveria ser condenado e não foi. Porque o juiz pode imaginar que está sendo dita a mentira. O juiz pode imaginar que aquilo não é verdade. Mas diante de Deus, Deus conhece a verdade. Essa é a grande diferença. Porque a palavra diz que Deus conhece o nosso coração. Então quando chegamos diante de Deus, a pessoa não vai poder justificar a sua mentira. Ela não vai poder dizer, Senhor, mas é que se eu tivesse dito a verdade, isso, aquilo, aquilo outro, não há argumentos. Porque o mesmo Deus que não pode mentir, Ele conhece toda a verdade. Então nós que somos filhos de Deus, e eu já vou encerrar, nós que somos filhos de Deus, precisamos fazer o que Paulo diz lá no primeiro texto que nós lemos. Nós precisamos abandonar a velha natureza. Nós precisamos abandonar o hábito de mentir. Porque para muitas às vezes é um hábito. E aí você diz, mas será, pastor? Sim, alguém pode dizer assim, vamos falar de alguma coisa aqui da vida da igreja. Mas hoje eu estou lá na escala para fazer tal coisa, aí eu não vou. Eu vou mandar um aviso lá e vou dizer que eu não vou. Eu vou ficar em casa hoje. Está frio. Agora vem o inverno, né? Tudo é frio. Frio está frio, eu não vou. Está chovendo, eu não vou. E aí a pessoa dá lá uma desculpa. Eu não vou. Por causa disso, por causa daquilo.
mas nem sempre diz a verdade, porque ela podia simplesmente dizer, olha, eu não vou hoje porque está frio, está muito ruim para mim sair na rua, eu não tenho carro, enfim. Mas ao invés de dizer a verdade, a pessoa diz, é que eu estou ruim hoje, me acordei ruim, me acordei mal. E aí quem está lá do outro lado não sabe se é verdade. Aí você vai dizer, não acontece, pastor. Acontece. E por tantas outras coisas. Mas Paulo diz assim, e essas coisas que às vezes faziam parte da velha natureza, não pode fazer parte agora da nossa vida com Deus. Nós precisamos orar para que Deus nos dê graça, para que a gente possa se despojar daquilo que fazia parte da velha natureza. Veja que lá no começo Paulo fala assim, da pessoa que tinha um hábito de furtar. Então a pessoa não trabalhava e roubava para se sustentar. Então Paulo diz assim, isso agora não pode mais fazer parte da vossa vida. Ele diz assim, agora você tem que trabalhar para se sustentar com o seu trabalho, com o trabalho feito das suas mãos. Ele fala disso. Mas ele também diz, se você antes se valia da mentira, agora não faça mais isso. Abandone esse hábito. Se despoje disso, se desfaça disso. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar para que o Senhor possa ministrar no nosso coração que... Pode deixar o Inácio aí, não incomoda não. Vai, Inácio. Vai ajudar o pai ali. Só se ele atrapalha o pai, daí Inácio, daí não dá. Que Deus possa ministrar no nosso coração, seja esse ou qualquer outro hábito que antes fazia parte da nossa vida, da nossa antiga natureza, que a gente possa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero deixar. Não é Deus quem tem que fechar a boca daquele que tem o hábito da mentira, mas é nós que precisamos nos despojar, é nós que precisamos abandonar, é nós que precisamos falar a verdade uns para os outros. Vamos orar. Dê a mão para as pessoas da sua família, que nós queremos orar pela sua família também nessa noite. E se nós fôssemos falar da família, a gente sabe que a mentira tem destruído muitos relacionamentos. Do marido que mente para a esposa, da esposa que mente para o marido, dos filhos que mentem para os pais e dos pais que mentem para os filhos. Deus precisa purificar o nosso procedimento. Deus precisa santificar o nosso procedimento. Que nosso procedimento seja verdadeiramente santificado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Senhor, nós sabemos, Pai, que a velha natureza, muitas vezes, ela tenta se levantar. A velha natureza, muitas vezes, ela tenta se erguer, Senhor. Ela tenta dar sinais de sobrevivência. Aquele grande pregador, ele dizia que pensava que o velho homem tivesse morrido nas águas do batismo, mas que descobriu que ele sabia nadar e que saiu das águas. Pai, a velha natureza vai nos esbofetear todos os dias. E todos os dias nós precisamos lidar com os velhos hábitos, com os antigos hábitos, Senhor. E esses antigos hábitos, Senhor, o Senhor pode ministrar no nosso coração, e o Senhor pode nos mostrar que esses hábitos não podem fazer parte da nossa vida. Mas somos nós que precisamos nos despojar. Somos nós que precisamos repudiar. Somos nós que precisamos, Senhor, recusar esses hábitos e mudar o nosso procedimento, Senhor. Por isso a nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor venha perdoar, ó Pai. Que o Senhor perdoe o nosso pecado. Que o Senhor perdoe todas as vezes que fizemos uso da mentira, Senhor. Todas as vezes que fizemos uso da mentira para evitar o confronto. Todas as vezes que fizemos uso da mentira para espiritualizar nossos erros.
todas as vezes que fizemos uso da mentira, Senhor, para evitar o prejuízo. Nós oramos, Pai, e nós pedimos, Deus, perdoa-nos, Pai. Cada vez que o marido mentiu para a esposa, que a esposa mentiu para o marido, cada vez que os filhos mentiram para os pais e que os pais mentiram para os filhos, Senhor, a nossa oração nessa noite é que o Senhor possa santificar o nosso procedimento, que o nosso procedimento seja santificado por Ti, Senhor. Que nós possamos falar a verdade uns aos outros, que nós possamos mudar os velhos hábitos, Senhor, que os velhos hábitos sejam levados para a cruz, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos abençoando essa família, Pai. Nós oramos abençoando este lar nessa noite. Nós oramos abençoando essa casa, Pai. Nós abençoamos cada família que está aqui representada, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que haja paz neste lar, que haja saúde neste lar, que haja, Senhor, harmonia neste lar. Nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, que entre salvação nessa casa. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, que entre cura nessa casa. Que o Senhor possa restaurar os relacionamentos, Senhor. Que o Senhor possa restaurar os relacionamentos que se quebraram. Que haja, Senhor, a vida do Teu reino sobre essa casa. Que o Senhor abençoe a vida dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor abençoe este lar e essa família, de o mais novo ao mais idoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Resgata essa família, Senhor. Abençoa essa casa, Pai. Toda maldição que o inimigo reivindica sobre essa casa, toda maldição que o inimigo reivindica sobre os integrantes dessa família, elas já foram levadas à cruz de Cristo. Tu disseste na tua palavra que abençoaria até 1000 gerações daqueles que te amam. Senhor, que essa família seja abençoada, que porque houve salvação nessa casa, que ela seja restaurada, Senhor. Que o inimigo não reivindique mais nenhuma maldição, não reivindique mais nenhum mal sobre essa casa, Senhor. Que o sangue de Jesus possa proteger esta família, que o sangue de Jesus possa proteger este lar, que o sangue de Jesus possa cobrir os integrantes dessa casa, Senhor, por onde eles andarem, no sair e no voltar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, querido. Uma boa noite para quem estava aí. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família. Senta aí um minutinho, nós já vamos encerrar, irmãos.